Eu chamo-me Alexandrina Maria da Costa. Nasci na freguesia de Balazar, concelho da Póvoa de Varzim, distrito do Porto, a 30 de março de 1905, numa quarta-feira de trevas, e fui batizada a 2 de abril do mesmo ano. Era então sábado de Aleluia. Encontro em mim, desde a mais tenra idade, tantos defeitos, tantas maldades, que como as de hoje me fazem tremer. Era meu desejo ver a minha vida, logo desde o princípio, cheia de encantos e de amor para com Nosso Senhor. Com os meus 3 anos recebi o primeiro mimo de Nosso Senhor. Como era desinquieta e subi à parte de cima da cama para chegar a uma malga, minha mãe falou-me e eu assustei-me. Com o susto deitei a malga ao chão, caí em cima dela e feri-me muito no rosto. O médico disse-me que era incapaz de tratar-me. Então minha mãe levou-me, havia todos, a um farmacêutico de grande fama, que me tratou, embora com muito custo, porque foi preciso cozer a cara por 3 vezes, e levou bastante tempo a cicatrizar a ferida. O sofrimento foi doloroso. Se desta idade soubesse já aproveitar-me dele. Mas não. Depois de um curativo, fiquei muito zangada com o farmacêutico. Pelos 4 anos e meio de idade, punha-me a contemplar o céu, a abóbada celeste, e perguntava aos meus se poderia chegar-lhe, se pudesse colocar umas sobre as outras todas as árvores, casas, linhas dos carrinhos, cordas, etc. Como me dissessem que nem assim chegaria, ficava descontente e saudosa, porque não sei o que me atraía para lá. Lembro-me de que nesta idade tinha em casa uma tia doente, que morreu de cancro, e chamava-me para ir embalar um filho, primeiro fruto do seu matrimónio, serviço que fazia com toda a prontidão, quer de dia, quer de noite. Já nesta idade amava muito a oração, pois lembrava-me que minha tia pedia-me para rezar com ela, a fim de obter a sua cura. Comecei a frequentar a catequese e a dar mostras de um grande defeito, a teimosice. Um dia fui à doutrina, à igreja, e o coadjutor do senhor abade, padre António Matias, indicou-me o lugar que devia tomar entre as meninas da minha idade, mas como ia acompanhada de outras mais velhas, quis tornar lugar delas. Pois, por mais carinhos que o reverendo me fizesse e me mostrasse santinhos, eu não fui capaz de ceder à sua ordem. Dias depois, sua reverência convenceu-me e ficou sendo muito meu amigo. Quando me encontrava na igreja, punha-me a contemplar os santos, e o que mais encantavam eram as imagens de Nossa Senhora do Rosário e São José, porque tinham uns vestidos muito bonitos e eu desejava ter uns iguais aos deles. Não sei se seria já princípio da manifestação da minha vaidade. Queria ter uns vestidos assim, porque parecia-me que ficava mais bonita com eles. E se nesta idade manifestava os meus defeitos, também mostrava o meu amor para com a Mãe do Céu. E lembra-me com que entusiasmo cantava os versinhos da Nossa Senhora, e até me recordo do primeiro cântico que entoei na igreja, que foi Virgem pura, tua ternura, etc. Gostava muito de levar flores às zeladoras que compunham o altar da mãezinha. Gostava muito de trabalhar, arrumava a casa, acarretava a lenha e fazia outros serviços caseiros. Tinha custo que o trabalho fosse bem feito e gostava de andar asseadinha. Também lavava roupa, e quando mais não tinha, era o meu aventalinho que trazia cinta. Quando não sabiam de mim, era quase certo encontrarem-me a lavar num ribeiro que corria perto de casa. Tinha 6 anos quando de noite me entretinha por muito tempo a ver cair sobre mim inúmeras pétalas de flores de todas as cores, parecendo chuva miudinha. Isto repetiu-se várias vezes. Eu via cair estas pétalas, mas não compreendia. Talvez fosse Jesus a convidar-me à contemplação das suas grandezas. Em janeiro de 1911, fui com a minha irmã Deolinda para a Póvoa de Varzim, para frequentarmos a escola.
Não quero pensar quanto sofri com a separação da minha família. Chorei muito e durante muito tempo. Distraíram-me, acariciavam-me, faziam-me todas as vontades e depois de algum tempo resignei-me. Foi na Póvoa de Varzim que fiz a minha primeira comunhão, com 7 anos de idade. Foi o Sr. Padre Álvaro Matos quem me perguntou a doutrina. Me confessou e me deu pela primeira vez a Sagrada Comunhão. Como prémio, recebi um lindo lenço e uma estampazinha. Quando comunguei, estava de joelhos, apesar de pequenina, e fitei a Sagrada Hóstia, que ia receber de tal maneira que me ficou tão gravada na alma, parecendo-me unir a Jesus para nunca mais me separar dele. Parece que me prendeu o coração. A alegria que eu sentia era inexplicável. A todos dava a boa nova. A encarregada da minha educação levava-me a comungar diariamente. À medida que ia crescendo, ia aumentando em mim o desejo de oração. Tudo queria aprender. Ainda conservo as devoções que aprendi na minha infância. Como lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, ó Senhora minha, ó minha Mãe, o oferecimento das obras do dia. Ofereço-vos, ó meu Deus, a oração ao anjo da guarda, oração a São José e várias jaculatórias. Era muito amiga da minha irmã, mas quando me zangava com ela, atirava-lhe com o que tivesse à mão. Lembro-me de fazer isso pelo menos 2 vezes. Quero que o meu gênio não fique encoberto. Também eu gostava de fazer partidinhas, e quando me levantava primeiro do que ela, punha-me à porta do quarto, paus a impedir-lhe a passagem para ela cair quando por ali passasse. Era mesmo como quem lhe chamava, preguiçosa. Não guardava ódio nenhum. Antes queria acariciar as pessoas que ofendia. Apesar de tudo isto, e de subir as árvores, pois trepava muito bem, nunca fiz mal às avezinhas. Não era capaz de tirar os ninhos, nem de brincar com os passarinhos. Sofria muito quando via ninhos desfeitos ou quando ouvia o piar triste e dolorido dos pais pelos filhinhos. Cheguei a chorar com pena das avezinhas que ficavam sem os seus filhinhos, ou destes perdiam os seus pais. Nas reuniões de família, não sei o que dizia, mas dispunha bem as pessoas que me rodeavam, que se riam a bom rir. Minha mãe dizia, os fidalgos têm um bobo para os fazer rir. E eu não sou fidalga, mas também tenho quem me esteja a fazer festa. Pelos 9 anos, quando me levantava cedo para ir trabalhar nos campos e quando me encontrava sozinha, punha-me a contemplar a natureza. O romper da aurora, o nascer do sol, o gorjeio das avezinhas, o murmúrio das águas, entrava em mim, numa contemplação profunda, que quase me esquecia de que vivia no mundo. Quantas vezes no meu jardinzinho, onde hoje é o meu quarto, fitava o céu, escutando o murmúrio das águas que ia contemplando cada vez mais este abismo das grandezas divinas. Tenho pena de não saber aproveitar tudo para começar nesta idade as minhas meditações. Não gostava de ouvir conversas maliciosas e, embora não compreendendo o sentido delas, chegava a dizer que me retirava se não falassem de outra forma. Também me indignava toda quando presenciava cenas indecentes entre pessoas adultas. Foi aos 9 anos que eu fiz pela primeira vez a minha confissão geral. E foi com o Sr. Padre Manuel das Chagas. Fomos a Deolinda e eu, e a minha prima Olívia, a Godifelos, onde Sua Reverência se encontrava, e lá nos confessamos todas 3. A pregação dessa tarde foi sobre o inferno. Escutei com muita atenção todas as palavras da Sua Reverência. Mas a certa altura, ele convidou-nos a ir ao inferno, em espírito. Para mim mesma disse, ao inferno é que eu não vou. Quando todos se dirigirem para lá, eu vou-me embora. E tratei de pegar nos meus soquinhos. Como não vi ninguém sair, fiquei também, não largando mais os soquinhos. Era muito amiga dos velhinhos, pobrezinhos e enfermos, e quando sabia que alguém não tinha roupinha para se vestir, pedia à minha mãe e ia levar-lhe, ficando por vezes a fazer-lhe companhia. Assistia à morte de alguns rezando, o que sabia, e por fim ajudava a vestir os defuntos, o que me custava imenso. Fazia-o por caridade. Não tinha coração para deixar sozinha a família dos mortos, e por serem pobrezinhos, fazia-o com muito gosto. Dava esmola aos pobres e sentia grande alegria em fazer obras de caridade.
Algumas vezes chorava com pena deles e por lhes não poder valer em todas as suas necessidades. A minha maior satisfação era dar-lhes daquilo que tinha para comer, privando-me assim do meu alimento. Quantas vezes fiz isto? Apesar de muito criança ainda, dei muitas vezes conselhos a pessoas de bastante idade, evitando até que praticassem crimes horrendos, e de tudo guardava absoluto silêncio. Vinham ter comigo e faziam-me conversas que não eram próprias da minha idade, e eu confortava-as e dizia-lhes o que entendia. Presenciei e soube de vários casos que, por caridade, não contei. Quando hoje estou agradecida a Nosso Senhor por ter procedido assim. Era a sua graça e não a minha virtude. Foi aos 12 anos que me deram o cargo de catequista e cantora. Trabalhava com muito gosto, tanto num cargo como noutro, mas pelo canto posso dizer que tinha uma paixão louca. Quando comungava e me encontrava no meio das minhas companheiras a dar graças, sentia uma humilhação tão grande que julgava a mais indigna de receber Jesus hóstia. Uma noite ia da cozinha para a sala com uma candeia acesa e ela apagou-se. Tratei de acender voltando à cozinha, mas ela apagou-se por várias vezes, tendo de andar abaixo e em cima. Não me recordo que fosse vento que a pudesse apagar. Da última vez que tentei acendê-la, caí. Entornei o petróleo que me saltou para a boca. Julgando que era um mafarrico, disse: "Podes ir embora, que hoje não arranjas nada." Fui deitar-me muito sossegada, adormeci e tive um sonho que se gravou na minha alma para nunca mais me esquecer. Foi assim. Subi ao paraíso por umas escadinhas tão estreitinhas que mal me cabiam as pontas dos pés. Foi com muita dificuldade e com muito tempo que lá cheguei, porque não tinha nada onde me agarrar. Pelo caminho, vi algumas almas que ficavam ao lado das escadas, dando-me conforto sem me falarem. Lá em cima viu-se ao centro, num trono, Nosso Senhor, e ao lado dele a mãezinha. Todo o céu estava cheio de bem-aventurados. Depois de contemplar tudo isto, tive que vir à terra, o que eu não queria. Desci com muita dificuldade e encontrei-me na terra, e tudo tinha desaparecido. Depois acordei. Até aos 14 anos trabalhei nos campos, e com tal cuidado que me pagavam o jornal como a minha mãe. Uma vez andava a apanhar era numa carvalheira para dar ao gado e caí dela abaixo, ficando algum tempo sem me poder mexer e sem respirar, levantando-me pouco depois para continuar o meu serviço. Uma ocasião, estando eu, minha irmã e uma pequena mais velha que nós, a trabalhar na costura, avistamos 3 homens. O que tinha sido meu patrão, outro casado e um terceiro solteiro. Minha irmã, percebendo alguma coisa e vendo-os seguir o nosso caminho, mandou-me fechar a porta da sala. Instantes depois sentimos que eles subiam as escadas que davam para a sala e bateram à porta. Falou-lhes minha irmã. O que tinha sido meu patrão mandou abrir a porta, mas como não tivessem lá obra, não lhes abrimos a porta. O meu antigo patrão conhecia bem a casa e subiu por umas escadas pelo interior da habitação, e os outros ficaram à porta, onde tinham batido. Ele, não podendo entrar pelo interior por um alçapão que estava fechado e resguardado por uma máquina de costura, pegou num maço e deu fortes pancadas nas tábuas até arrebentar o alçapão, tentando passar por aí. Minha irmã, ao ver isto, abriu a porta da sala para fugir, mas essa ficou presa. E eu, ao ver tudo isto, saltei pela janela que estava aberta e que deitava para o quintal. Sofri um grande abalo, porque a janela distava do chão 4 metros. Quis levantar-me logo, mas não pude, porque me deu uma forte dor na barriga. Com o salto, caiu o meu anel que usava, sem dar por ele. Cheia de coragem, peguei num pau e entrei pela porta do quintal para o eirado, onde estava a minha irmã a discutir com os 2 casados. A outra pequena estava na sala com o solteiro. Eu aproximei-me deles e chamei-lhes cães e disse que o deixassem vir a pequena, ou então gritava contra eles. Aceitaram a proposta e deixaram-na ir. Foi nesta altura que dei por falta do anel e disse-lhes de novo: seus cães, por vossa causa perdi o meu anel. Um deles, que trazia os dedos cheios de anéis, disse-me: escolhe daqui um.
Mas eu, toda zangada, respondi: não quero. Não lhes demos mais confiança. Eles retiraram-se e nós continuamos a trabalhar. De tudo isto não contamos a ninguém. Mas minha mãe veio a saber tudo. Pouco depois comecei a sofrer mais e toda a gente dizia que foi do salto que dei. Os médicos também afirmaram que muito concorrera para a minha doença. Aos 14 anos e 4 meses deixei o trabalho para sempre. Embora há meses trabalhasse com muito custo, principiei a consultar médicos, coisa que me custava imenso. Eles tratavam-me de várias doenças. A princípio tudo corria bem e todos tinham pena de mim e eu só sentia o desgosto dos meus males. Isto durou bem pouco tempo. As minhas maiores amigas, pessoas da família e o próprio pároco revoltaram-se contra mim. Chegaram a fazer caçoada de mim, do meu modo de andar, da posição que tinha na igreja, mas eu não podia estar de outra forma. O Sr. Abade dizia-me que eu não comia porque não queria e se morresse que ia para o inferno. Quando me ia confessar, dizia-me também que o meu maior pecado era não comer. Essas palavras fizeram-me sofrer muito sozinha. Com Nosso Senhor é que eu desabafava. Quando ia de casa para a igreja e desta para casa, olhava os montes em volta e pensava fugir e refugiar-me onde mais ninguém me visse. Mas Nosso Senhor nunca me deixou fazer isto. Chorei tanto, tanto, ao ver-me na situação em que me encontrava. Não me recordo bem do tempo que durou este sofrimento, mas sei que não chegou a 1 ano. Como piorasse cada vez mais e ao verem o mau estado, foi o próprio Sr. Abade quem aconselhou minha mãe a levar-me a um médico conhecido dele. Foi esse que me veio tirar do martírio em que vivia, dizendo aos que lhe perguntavam que não comia porque não podia. Apesar de estar longe de compreender todos os meus sofrimentos, era muito meu amigo. Nosso Senhor aliviou-me de um, mas deu-me outro sofrimento maior ainda. Só dele teve conhecimento Jesus. E alguns anos mais tarde, o meu pai espiritual. Passaram-se 6 anos de doença. Um pouco a pé, outro pouco na cama. Durante esse período cheguei a estar 5 meses sem me levantar, continuando no mesmo sofrimento moral por espaço de 12 anos, sem nunca dizer nada a ninguém. Quando me encontrava sozinha e presa no meu leito, voltava-me para o quadro da entronização do Sagrado Coração de Jesus. Pedia-lhe que me libertasse de tal sofrimento, que me desse luz para conhecer o que havia de fazer, enquanto ia chorando muitas lágrimas. Não deixei de pedir muito à mãezinha para que intercedesse por mim nas mesmas intenções. Várias vezes me via apoquentada por rapazes a pedirem-me namoro, mas nunca aceitei. Cheguei a dizer a um que me falava em casamento: não deixo a minha família por causa de um homem. Às vezes pensava, se um dia fosse casada, como educaria os filhinhos para serem todos de Nosso Senhor. Aos 19 anos acamei, e desta vez não tive, como da outra, quem me dissesse: deixa passar algum tempo que ainda virás a levantar-te. Nesta altura, o médico do Porto, o Sr. Dr. João de Almeida, informou minha mãe de que temia que eu entravasse. A partir desta ocasião, comecei a ter por enfermeira minha irmã, porque minha mãe ocupava-se em serviços do campo e minha irmã costurava. Tive momentos de desânimo, mas nunca de desespero. Nada no mundo me prendia, só tinha saudades do meu jardinzinho, porque amava muitas flores. Algumas vezes fui vê-lo, matar essas saudades ao colo da minha irmã. Tinha muitas saudades de Jesus, da nossa igreja, e quando havia festas do Sagrado Coração de Jesus ou missas cantadas, eu chorava amargamente. Como era cantora, entristecia-me muito por ver a minha irmã, que também cantava, e eu ficar. Quantas vezes ela me dizia: se lá pudesse estar deitadinha, eu levava-te ao colo. Chorava, ela por ir e eu ficar, e eu chorava, eu por a ver a sair e não poder acompanhá-la, mas conformava-me sempre com a vontade de Nosso Senhor. A pouco fui-me habituando à cama e fui perdendo todas as saudades. Nos primeiros anos fazia por me distrair e até pedia que jogassem as cartas comigo. Outras vezes jogava eu sozinha. Tenho pena de não ter pensado desde o princípio, como penso agora, de viver só unida ao meu Jesus. Cheguei a fazer algumas promessas para ser curada, como cortar rente o meu cabelo, que era para mim grande sacrifício, dar todo o meu ouro e vestir-me de luto toda a minha vida, ir de joelhos desde a minha casa até a igreja.
Minha mãe e a mãe-primas fizeram também grandes promessas. Por fim, compreendi que a vontade do Nosso Senhor era que estivesse doente. Deixei de pedir a minha cura. No decorrer dos anos, estive várias vezes às portas da morte. Preparava-me com os últimos sacramentos e esperava a hora da morte resignada. A medicina não tinha outro alívio senão um bocadinho de morfina que me injetavam. Todos os anos, no mês de maio, fazia o mês da mãezinha. Gostava muito de fazer sozinha. Meditava, cantava, rezava e chorava algumas vezes, ao mesmo tempo que pedia à Mãe do Céu que me libertasse da grande tribulação que estava a passar. Cantava o Tantum Ergo, como se estivesse na igreja e fosse receber a bênção do Nosso Senhor. Como não tinha o Santíssimo Sacramento em casa, nem nenhum sacerdote que me viesse dar a bênção, pedi a Nosso Senhor que me desse do céu e de todos os sacrários. Oh, que momentos tão felizes! Sentia cair sobre mim todas as bênçãos e amor de Nosso Senhor. Nestes momentos, pedi a Jesus para abençoar toda a minha família e todos aqueles que me eram queridos. Um dia que estava sozinha, lembrando-me de que Jesus estava no sacrário, disse: Meu bom Jesus, vós preso e eu também. Estamos presos, os dois. Vós preso para meu bem e eu presa das vossas mãos. Sois rei e senhor de tudo, e eu um verme da terra. Deixei-vos ao abandono, só pensando neste mundo, que é das almas, a perdição. Agora arrependida de todo o coração, quero o que vós quiserdes e sofrer com resignação. Não me falteis, bom Jesus, com a vossa proteção. Sem saber como, ofereci-me a Nosso Senhor como vítima e vinha desde há muito tempo a pedir o amor ao sofrimento. Nosso Senhor concedeu-me tanto esta graça que hoje não trocaria a dor por tudo quanto há no mundo. Com este amor a dor, toda me consolava em oferecer a Jesus todos os meus sofrimentos. A consolação de Jesus e a salvação das almas era o que mais me preocupava. Com a perda das forças físicas, fui deixando todas as distrações do mundo. E com o amor que tinha à oração, porque só a orar me sentia bem, habituei-me a viver em união íntima com Nosso Senhor. Quando recebia visitas que me distraíam um pouco, ficava toda desgostosa e triste por não me ter lembrado de Jesus durante esse tempo. Nestas ocasiões em que fazia estes oferecimentos a Nosso Senhor, sentia-me subir sem saber como, e ao mesmo tempo, um calor abrasador, que parecia queimar-me. Como não compreendia a causa deste calor, punha-me a observar se estava a transpirar, porque me parecia impossível, sendo dias de grande frio. Sentia-me apertada interiormente, o que me deixava muito cansada. Não tenho certeza, mas deveria ser numa dessas ocasiões que eu senti esta exigência de Nosso Senhor. Sofrer, amar e reparar.